Olá, uma boa noite para você que nos acompanha aqui pela TV Aparecida. Nesse mês de setembro, em que a TV Aparecida celebra os seus 20 anos, o Aparecida Debate traz uma série de entrevistas com personalidades brasileiras, pessoas que buscam fazer a diferença na nossa sociedade. E a nossa entrevistada de hoje é a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. A vida pública começou aos 28 anos. Foi vereadora, deputada estadual e a senadora mais jovem da história do Brasil, eleita com apenas 35 anos. Exerce pelo terceiro mandato o cargo de ministra do Meio Ambiente. A representatividade de Marina Silva está na lista de prêmios que já recebeu ao longo da história de vida na defesa do meio ambiente e na proteção de políticas públicas e de pessoas nas questões socioambientais. E é sobre essa pauta, sobre esse assunto que nós vamos conversar com a ministra nessa noite. São mais de 4 décadas de militância, de vida pública, de trabalho pelo povo brasileiro. E, ministra, a gente queria começar falando sobre essa atuação nessa vida pública da senhora. Quais foram os maiores desafios enquanto mulher, com toda a sua história de vida, de levantar a pauta socioambiental? Bem, primeiro, obrigada, Camila, por falar com você e todos que nos acompanham. Acho que tem muitos desafios que se atravessam, né? O fato de ser mulher, o fato de ser uma mulher negra, de ser da região norte, de ser da Amazônia, de ter uma origem humilde, tudo isso compõe um quadro que é muito desafiador para você participar dos espaços públicos. Uma boa parte da minha militância não foi com mandatos institucionais. Eu comecei muito jovem, quando eu conheci o Chico Mendes e o Frei Clodovis Boff, com 17 anos, e foi aí que começou a minha ação em defesa do meio ambiente com consciência política, porque até então eu defendia meio ambiente, mas não era dentro de uma visão política das coisas. Depois, em 86, eu saí candidata pela primeira vez a deputada federal constituinte. Fui super bem votada, mas infelizmente naquela época o partido que eu pertencia, que era o PT, não fez o coeficiente eleitoral, mas em seguida, 2 anos depois, eu me elegi como a vereadora mais votada, depois a deputada estadual mais votada, e em seguida a senadora mais votada. E tudo isso tem muito trabalho, muita luta e o enfrentamento de muitos obstáculos, que vai desde aqueles que são causados pelas razões que eu mencionei, ao das bandeiras que você defende. Porque as bandeiras que você defende também criam uma situação em determinadas circunstâncias de muita oposição, defender meio ambiente, a Amazônia, os seringueiros, os povos indígenas. Tudo isso são agendas que não eram naquela época de jeito nenhum aceitas, porque as pessoas sempre associavam os indígenas, os seringueiros, a proteção da floresta a atraso, a não desenvolvimento, a alguma coisa que era negativa. Hoje é diferente já. Hoje, uma boa parte da população, da humanidade, sabe da importância das florestas, da Amazônia, dos recursos hídricos. Uma boa parte da imprensa faz uma cobertura muito competente dos assuntos ligados a clima, floresta. Antigamente, você contava nos dedos de uma mão as pessoas que se interessavam pelo meio ambiente. Agora a gente sabe também dessa articulação e a importância das comunidades, as comunidades tradicionais, as comunidades eclesiais de base, enfim, toda a importância que tem no núcleo ali das comunidades para essas lutas acontecerem. Qual foi a importância dessas articulações comunitárias, desses elos, para a projeção que a senhora tem hoje? Isso é a base de tudo, né? A raiz de tudo. Eu sou uma pessoa que militei nas comunidades de base, dos meus 19 anos até os meus 24 anos. Eu era coordenadora da paróquia do Cristo Ressuscitado, de um bairro de periferia, um bairro de invasão. Depois eu entrei na universidade, participei intensamente do movimento estudantil, participei intensamente do processo de criação da Central Única dos Trabalhadores, depois do Partido dos Trabalhadores lá no Acre, e a minha vida toda foi ligada com o movimento dos trabalhadores rurais,
junto com a CONTAG, o movimento dos seringueiros, junto com o Chico Mendes, lá em Chapuri, e as comunidades de base. Então, eu sempre tive uma vida de atuação num contexto de luta coletiva, comunitária. Nunca foi um processo individual, até porque a minha família é uma família de seringueiros, de pessoas muito humildes. Eu nasci, me criei na floresta, fiquei até os 16 anos lá, me alfabetizei com 16 anos. Então, acho que pessoas com a minha trajetória, da Benedita da Silva e de tantas outras pessoas parecidas com a gente, só é possível no contexto de uma luta coletiva, de uma luta comunitária. Ainda que tenha a marca do indivíduo, mas o que aporta o movimento social é algo que faz a diferença. Porque você sozinho, você é inteiramente desamparado, você é inteiramente vulnerável, né? E eu sempre penso a luta comunitária como sendo parte mesmo do projeto que Deus tem para a vida da gente, né? Ninguém vai conseguir fazer muita coisa sozinho, né? Senão Moisés não tinha precisado de Josué, de Miriam, não tinha precisado de Arão, senão Jesus Cristo não tinha precisado de 12 apóstolos para começar sua jornada. Então, faz a diferença o teu compromisso pessoal, mas esse compromisso pessoal não é resultado de você mesmo, é fruto de todo esse ambiente, desse ecossistema. Eu passei por muitas dificuldades na minha vida, mas eu também fui muito abençoada com muitas pessoas que me ajudaram. O bispo Dom Moacir Grec, o Chico Mendes, o Clodovis Boff, as pessoas que foram referências na minha vida, como Florestan Fernandes, Edgar Morin, Marilena Chauim, Fernando Henrique, Lula, Suplicy. Eu tenho uma quantidade de pessoas muito grande, não é? Benedita da Silva. E no campo internacional, toda a contribuição do Edgar Morin foi muito importante, inclusive para a minha formação política, não nos cânones da política tradicional, da esquerda tradicional, que chegou um momento em que eu busquei um caminho que considerava a contribuição da fé, a contribuição da psicanálise, a contribuição da arte e da espiritualidade, com certeza. Ministra, nesses anos todos, né, a senhora foi reconhecida mundialmente pela luta, pela voz que ecoou pelo mundo afora. Teve algum momento que pensou em desistir dessa luta, das causas sociais e ambientais? Desistir, nunca eu pensei em desistir. Mudar de curso na minha atuação, mas sempre com os mesmos compromissos, com o social, com o ambiental, com a defesa da democracia, com a defesa da ética na política. Eu fiquei um tempo, fiquei cerca de 15 anos sem participar da vida pública, com mandatos, mas sempre atuando na sociedade. Então, nunca imaginei desistir. Se você me pergunta se era difícil, era. Tinha uma boa dose, às vezes, de sofrimento, sim, mas também muitas coisas gratificantes, muitas coisas estimuladoras. E eu acho que a vida é isso. Você não tem como ter uma vida que é um curso assim, num mar num céu de brigadeiro. Mas você também vai ter os oásis da vida, né? Tem aqueles momentos em que você vai para o Monte da Transfiguração com algumas vitórias. Ter conseguido fazer o plano de prevenção e de controle do desmatamento. E ele ser essa ferramenta poderosa que vem fazendo com que o desmatamento caia toda vez que ele é implementado. Isso ter sido feito na minha gestão a partir de 2003, quando o presidente Lula me nomeou pela primeira vez junto com a minha equipe, que conseguiu fazer esse plano, ter sido responsável pelo Fundo Amazônia, está hoje fazendo o Fundo Floresta Tropical para Sempre, conseguindo novos resultados no desmatamento, ajudando decisivamente na desintrusão das terras indígenas Yanomami, Apitereu, Acaiapó, Munduruku, Fronteira Abacajá, tantas terras indígenas, são grandes oásis que fazem com que a gente diga é difícil, mas vale a pena porque a alma de tudo isso não é pequena. Agora, comparando, né, quando se tem uma líder mulher e um líder homem, a mulher tem outros desafios além do trabalho. A senhora é mãe também. Quais foram essas diferenças, né, por ser mãe, por ter, muitas vezes, né, ter que liderar a própria família, trabalhando? O que diferencia um cargo de liderança para uma mulher e para um homem?
é diferente para as mulheres em todos os níveis, seja para uma mulher na política, para uma mulher dentro de uma sala de aula dando as suas aulas, ou como diretor ou presidente de uma empresa, vai ser sempre diferente para as mulheres, porque a minha geração ainda não tinha tanto essa distribuição dos encargos com os filhos, né, do cuidado com os filhos, com aquilo que deve ser compartilhado na relação entre marido e mulher, companheiro e companheira. Mas eu tive a sorte de já ter pessoas na minha vida que me ajudaram muito, né? O meu primeiro casamento, tanto o pai dos meus filhos, da Shalom e do Danilo, era uma pessoa que me ajudava, quanto a minha família. A gente é uma família que se ajuda muito. Minhas irmãs, minhas tias, minha sogra do primeiro casamento, minha sogra do segundo casamento, o pai das minhas duas filhas também, o Fábio, sempre me ajudou muito. E também o suporte da família e, em alguns momentos, até dos amigos. Ou seja, como eu disse, nada é fruto de você sozinho. Você sozinho fica muito mais difícil. E tem algumas mulheres que têm que passar por tudo isso sem esse suporte, sem esse ecossistema de solidariedade, de ajuda e colaboração que eu tive. E isso, mesmo com tudo isso, não é sem custo. A gente sempre tem uma dose de sentimento de culpa, né? A festinha do Dia das Crianças que eu não pude participar, e teve que ir a avó, teve que ir o pai, teve que ir o irmão mais velho no meu lugar. Às vezes a gente cobra mais da gente do que o filho, mas os filhos também cobram, e cobram com justa razão, porque uma criança não está equipada para ver todas as mães naquele momento e a sua mãe é que não está. Por mais que você justifique, isso tem uma marca na vida da criança. Mas o bom é como a criança também, depois ela ressignifica essa experiência. E eu sempre digo que, claro que a vida de todas as pessoas tem renúncia. Não existe alguém que não... Quem não renuncia a nada é porque não está vivendo em conformidade com a condição humana. E é impossível não viver com essa conformidade. Então, tem renúncias também. Mas os meus sonhos essenciais, os meus sonhos fundantes, esses eu consegui preservar, com a ajuda de muitas pessoas, inclusive com a ajuda dos meus filhos, que muito cedo eles se responsabilizaram, né? Eles chegavam da escola, aí botava o despertador, comia, dormia um pouquinho, o despertador tocava, eles iam fazer o dever de casa. Agora eu fiquei até emocionada, né? Isso foi a ajuda dos meus filhos, para que eu pudesse desempenhar, né, o meu trabalho. Como eu disse, não é sem marcas, mas essas marcas, elas, quando são ressignificadas, se você ensina a voar voando, se você ensina a sonhar realizando o seu sonho, fica muito mais potente na vida daqueles que são seus filhos, que são os seus entes queridos no seu espaço parental. Quando a gente não faz isso, e às vezes faz em nome de uma renúncia, às vezes você fica uma pessoa que vai cobrar isso de você mesmo, vai cobrar de alguém. Nem todas as pessoas conseguem isso, e eu acho que às vezes é muito doloroso essa solidariedade. Eu conheci uma jovem mulher que ela tinha uma rede de apoio para as mulheres quando elas tinham filho, independente da condição social, para que elas não desistissem de suas carreiras, não desistissem de seus sonhos, porque você passa por um período de tanta entrega e a ocitocina é algo poderoso, poderoso demais, que faz você, às vezes, abrir mão de você mesmo, por aquela pessoa que está ali, como dizia o Freud, pela sua majestade o bebê, né? E essa rede de solidariedade é para ajudar a gente a de que, mesmo essa força amorosa esteja aqui, e você às vezes quer abrir mão de tudo, é um ato de amor também não abrir mão, para que aquele filho possa sentir que ele não foi um peso na sua vida que tirou os seus sonhos fundantes. Agora, ministra, qual é a diferença da Marina Silva de agora, para esse terceiro mandato como ministra, da primeira?
Esse mandato é um mandato agora, naquela época eu tinha 45 anos, agora é uma mulher de 67 anos, que viveu todas as experiências como ativista, como uma pessoa que foi senadora por 16 anos, já tinha sido ministra por 2 vezes, candidata à presidência da República por 3 vezes. Isso faz a diferença. E num contexto completamente diferente. Eu, às vezes, brinco, né, que nos primeiros mandatos do governo do presidente Lula, eu tinha a síndrome da primogenitura. Eu era fundadora do PT, eu era companheira de PT, então era uma coisa assim muito familiar. E a gente, às vezes, até perdia um pouco a noção da ritualidade do cargo, sabe? E eu fui aprendendo isso no processo. Aliás, o embaixador Amorim me ensinou muito, sabe? De como ritualizar as coisas, institucionalizar as coisas. Eu me lembro que na primeira reunião de governo, que disseram que ia ter um contingenciamento lá, aí eu peguei a palavra, eu falei, eu discordo completamente de cortar o dinheiro da cultura, o dinheiro do meio ambiente, o dinheiro não sei de quem, e falei para o ministro da Fazenda da época, que era o Palocci, né? Depois, quando terminou a reunião, o Amorim, que era um diplomata experiente, falou comigo, assim, eu conheci ele eu o conheci em 95, num encontro sobre a Amazônia em Nova York. E eu achei ele uma pessoa assim, incrível, a forma como ele falou dos indígenas, assim, uma pessoa muito, muito, muito admirável. E a gente foi criando uma amizade, assim, um pouco. Mas nessa primeira reunião, quando terminou, ele falou assim para mim, Marina, eu sei que você é uma pessoa muito aguerrida, que tem toda uma relação de muitos anos de companheirismo, mas talvez o melhor não é você dizer que você é completamente contra. Melhor é você dizer, sabe, presidente, aquele assunto eu gostaria de revisitar e mostrar outras perspectivas. E aí eu falei, ele está me dizendo que nesse espaço é preciso que, às vezes, algumas coisas sejam tratadas de uma forma menos, digamos, pessoal. E isso me ajuda muito hoje. E hoje é um governo de frente ampla, num contexto que você tem que salvar a democracia. É uma frente ampla que não foi só com partido político, não foi só com liderança política. E eu fiz parte da frente ampla já no primeiro turno para apoiar o presidente Lula em 2022. Mas é uma frente ampla com as mulheres, uma frente ampla com os jovens, com os indígenas, com os empresários, com os trabalhadores, com todos que defendem a democracia. E agora eu percebo que a frente ampla tem que ser ainda maior, que além de defender a democracia, tem que defender também a soberania. Então, essa Marina de agora, né, quando conversa com a Marina de 45 anos, tem uma aprendizagem entre as duas, sabe? Ainda que as duas estejam integradas. A gente pode dizer que a Marina de agora ela está mais centrada, talvez mais ouvindo mais, ou não seria assim? Eu sempre fui uma pessoa que ouviu muito e sempre tive um foco de muita determinação, né? As pessoas às vezes têm uma ambiguidade na forma como as pessoas falam a meu respeito, né? Uma hora elas dizem que eu sou radical demais, outra hora elas dizem que eu sou mediadora demais. Eu digo, eu acho que eu sou mesmo o caminho do meio. Por um lado, acha que deveria radicalizar mais, para outros, acha que deveria radicalizar menos. Porque eu acho que a gente tem determinadas coisas que elas são inegociáveis. A democracia é um inegociável. O combate a todas as formas de discriminação é um inegociável. A defesa da liberdade, de você ter o direito de ter a tua fé, a tua crença, que é o grande legado do Estado laico, isso é um inegociável. Então, isso não é ser radical, isso é estar em conformidade com aquilo que é essencial para preservar os avanços civilizatórios que nós até aqui alcançamos. Nós estamos conversando com a ministra Marina Silva, no nosso Aparecida Debate de hoje, que traz essa série de entrevistas com as personalidades brasileiras. Estamos de volta com o Aparecida Debate nesta terça-feira, nesse mês
que a TV Aparecida celebra seus 20 anos nessa série de entrevistas com personalidades brasileiras, pessoas que buscam cada vez mais a justiça social, buscando também a defesa das causas socioambientais e hoje, de uma forma especial, conversando com a ministra Marina Silva, que é uma voz que ecoa não só no Brasil, mas mundialmente. Ministra, a causa do desmatamento é o principal foco dessa gestão? Essa gestão tem o desmatamento como uma questão fundamental, estratégica, mas se nós queremos enfrentar o desmatamento de forma estruturante, duradoura, o principal foco tem que ser a mudança do modelo de desenvolvimento. É o modelo insustentável de desenvolvimento que leva ao desmatamento, que leva a aumentar a temperatura da terra, que leva a comprometer os recursos hídricos, as florestas, a biodiversidade. Por isso que eu celebro que nesse terceiro governo do presidente Lula, que pela terceira vez eu sou ministra, o plano de transformação ecológica, que é liderado pelo ministro Fernando Haddad, ele é a base para as nossas ações. Então, derrubar desmatamento é fundamental, é estratégico, mas isso é o resultado de uma mudança maior que precisa acontecer. Nós somos uma potência agrícola e nós podemos continuar sendo, ajudando inclusive o mundo na sua segurança alimentar, pela grande quantidade de terra fértil que nós temos, pelo grande produtor de alimento que nós somos, mas isso não precisa ser feito destruindo a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pampa. Nós podemos aumentar a produção por ganho de produtividade, usando mais tecnologia, mais conhecimento, com mais sabedoria, para que a floresta permaneça protegida e a gente continue tendo água, porque sem água a gente não tem como ser um grande produtor de alimento. Logo, a mudança, ela é estruturante. Então, nesse terceiro governo do presidente Lula, cada vez mais, um conceito que eu pensei há 20 e poucos anos atrás, 22 anos atrás, é um conceito que agora na prática, de que a política ambiental não deveria ser setorial, deveria ser transversal. Ela tem que estar no transporte, tem que estar na geração de energia, na agricultura, nos investimentos, quando você pensa as cidades. E isso é o que vai fazer a diferença, não só no Brasil, mas no mundo. Um outro modelo de desenvolvimento. A sustentabilidade, ela precisa ser em diferentes dimensões, econômica, social, ambiental, cultural, e eu ouso dizer, política, ética, estética, e por que não dizer a sustentabilidade espiritual também? Porque não é sustentável você dizer que ama o Criador e destruir a criação. A gente viu no governo anterior um retrocesso na fiscalização ambiental, e isso abriu porteiras imensas no nosso Brasil. Essa fiscalização conseguiu ser recuperada? Conseguiu ser retomada? Avançamos de uma forma impressionante. O IBAMA aumentou a sua capacidade de fiscalização em quase 100%. O ICMBio em quase 200%. E nós conseguimos uma redução do desmatamento nos 2 primeiros anos do governo do presidente Lula na Amazônia de 46%, de 25% no Cerrado, agora recentemente de mais de 70% no Pantanal, no país inteiro uma redução de 32%, e temos hoje já a convocação que foi feita no início do governo das pessoas que estavam na reserva dos concursos públicos do IBAMA e do ICMBio. Já fizemos um concurso extraordinário, fizemos agora um concurso ordinário, aumentamos o orçamento do Ministério, do IBAMA, do ICMBio, do Jardim Botânico, e é com isso que nós estamos conseguindo esses bons resultados. Já evitamos lançar na atmosfera cerca de 400 milhões de toneladas de CO2. E mesmo o ano passado, tendo sido um período intenso de incêndios, ainda foram menores do que o que aconteceu em 2022. Agora, num evento recente, em agosto, a senhora citou a questão do desmatamento zero até 2030. Isso realmente é possível em 5 anos? É a meta que nós temos e temos que trabalhar por ela. A Amazônia não pode ultrapassar 25% de desmatamento sob pena dela entrar em ponto de não retorno, ela começar a savanizar. Se ela savanizar, ela deixa de ser essa caixa d'água do planeta que ela é,
e, inclusive, do nosso país e da nossa região. 75% do PIB, do que é produzido pela América do Sul, todos os nossos países, está relacionado com as chuvas produzidas pela Amazônia. O Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste podem se tornar regiões desertificadas sem a Amazônia. Se a gente não frear o desmatamento, para que não ultrapasse 25%, nós corremos o risco de fazer com que o Brasil se transforme em uma das regiões mais desafiadoras para se viver. Portanto, não é, esses esforços que precisam ser feitos, eles devem ser feitos de forma continuada, né? E dentro daquela lógica que eu falei, de modelo de desenvolvimento. É um processo que, em hipótese alguma, a gente pode considerar que ele não seja feito. A questão do licenciamento ambiental, né, como ficou conhecida a PL da devastação, a senhora ecoou a voz sobre todas essas consequências. Hoje, como que a senhora vê essa questão? Bem, o PL, de fato, ele era uma amputação na legislação ambiental brasileira, na parte do licenciamento. Ele feria de morte, da forma como foi aprovada, uma das principais ferramentas de proteção ambiental do Brasil, que é o licenciamento. Com os 63 vetos do presidente Lula, ele está preservado. Agora é dialogar e dialogar com o Congresso para que os vetos sejam mantidos. Nós trabalhamos no sentido de dar segurança jurídica com os vetos, de proteger os direitos das comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais, de incorporar algumas inovações do ponto de vista conceitual, mas sem perder a qualidade ambiental do processo de licenciamento. Então, se nós mantivermos os vetos, com certeza a gente continua com essa ferramenta. A derrubada dos vetos significará o caos na legislação ambiental, particularmente no licenciamento. Inclusive, uma das questões é que cada estado, da forma como foi aprovada, cada município pode fazer regras próprias. A natureza não muda porque você mudou de estado ou de município. Não muda porque em um estado você tem um governo que respeita a ciência e o outro que é negacionista. O fato dele achar que não tem mudança climática, isso não muda absolutamente nada nas leis da natureza e a temperatura da Terra vai continuar aquecendo. O fato de você não se importar de jogar metais pesados em um rio não muda a realidade. Você vai se contaminar, vai contaminar os peixes. Então, isso foi vetado e o presidente Lula restabeleceu que é preciso uma regra geral e que os estados se orientam por essas regras gerais. Mas a senhora acredita que foram poucos vetos? Poderiam ter sido mais? Os vetos foram os vetos necessários e suficientes. Você imagina o que é vetar 63 artigos, incisos e dispositivos em um projeto que tinha ali cerca de 60 artigos e cerca de 400 dispositivos. Isso não é algo corriqueiro. Foram feitos vetos necessários, essenciais para preservar a integridade do licenciamento. Não se veta em termos quantitativos, são vetos qualitativos. Não, eu vetei 100% porque eu queria vetar 100%. Você veta o que é necessário para manter a integridade do licenciamento, dialogando com o Congresso, fazendo valer conceitos que foram apresentados de forma novidadiça, mas que não poderiam ser conceitos novos para acabar com o licenciamento, que era o fato de estabelecer que, quando um projeto é estratégico para o governo, num instrumento chamado LAI, você não passaria pelas 3 fases do licenciamento, seria um licenciamento simplificado. Ora, se você tem uma situação de risco de segurança energética, não tem nenhum projeto para segurança energética que possa ser considerado um pequeno empreendimento, de médio ou pequeno porte. São sempre de grande porte, senão não tem como resolver o problema da insegurança energética. E esses projetos, eles são necessariamente altamente impactantes. Eles precisam das 3 fases: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Agora, falando de um fato recente também, a senhora foi hostilizada no Senado
de falas que repercutiram no Brasil e no mundo todo. Como que esse fato repercutiu para o governo do presidente Lula e para o ministério da senhora também? O que a gente espera do Congresso Nacional é que haja o debate. E o debate, às vezes, ele pode ser intenso, ele pode ser até acalorado. Ele não pode ser desqualificado. Ele não pode ser um debate que envereda pelo caminho do racismo, do machismo, de uma prática de fazer a violência política de gênero, como aconteceu em algumas vezes em que eu e outras colegas ministras foram no Congresso Nacional e a gente vê claramente esse tipo de atitude. É comigo, com a ministra Soninha, com a ministra Aniele, foi com a ministra Nízia Trindade, qualquer uma de nós. Nós estamos prontas para fazer o debate. E naquele dia eu esclareci as questões para as quais eu havia sido chamada para esclarecer, mas enveredaram por um outro caminho. Eu dei a oportunidade de me pedir desculpa, não pediu desculpa, eu me levantei e fui embora. Até porque eu já fui senadora por 16 anos, eu conheço aquela casa, eu sei quais são as regras do jogo quando você está num debate político. E nós não podemos curvar a nossa coluna ao machismo, ao racismo, a qualquer tipo de atitude que seja discriminatória, como em muitas ocasiões as pessoas não querem debater as tuas ideias. Eles querem desqualificar, intimidar e até mesmo ousar dizer qual é o seu lugar. O nosso lugar é o lugar onde a gente decide ficar e, como eu digo, nem sempre esse lugar está pronto. A gente decide que quer ficar nesse lugar e ainda tem que construir um lugar para poder ocupá-lo. Agora, ministra Marina Silva, falando sobre as realidades indígenas do nosso país, o STF manteve o marco temporal em 2025 mesmo, declarando inconstitucional em 2023. Como que esse marco temporal impacta na Floresta em Pé, nas populações indígenas? Os povos indígenas, eles ocupam milenarmente esses territórios. E aí a gente vê, às vezes, uma grande contradição no debate no Congresso. Aqueles que adquiriram propriedades há 20, 30 anos, alguns acabaram de invadir e querem regularizar, eles acham que têm todos os direitos. E aqueles que milenarmente estão ocupando esses territórios, eles querem estabelecer que eles só têm direito a partir da Constituição de 88 e aquelas terras que já estavam sendo debatidas para o processo de demarcação. Isso é um absurdo. As populações indígenas têm o direito de serem ouvidas, respeitadas, terem suas terras demarcadas e homologadas pela condição de vida que elas têm. Nós já fomos, quando os portugueses chegaram no Brasil, era mais de 5 milhões de pessoas indígenas. Hoje é algo em torno, um pouco mais de 1 milhão de pessoas indígenas. Nós destruímos cerca de 1 milhão de pessoas a cada século da história do nosso país. Isso já é o suficiente para uma grande vergonha histórica, cultural, social, política, moral e ética. Agora, querer perpetuar esse modelo é realmente abrir mão da nossa condição humana, daquilo que nos torna pessoas na relação com outras pessoas, ainda que pensem diferente. Os povos indígenas, eles têm um modo de vida diferente, uma forma de se sentir felizes, de se sentir prósperos, de se sentir bonitos, corajosos, trabalhadores, diferente da nossa. Mas o que foi feito com eles? Dizer que é preguiça, dizer que é feio, dizer que é atrasado. Atrasado é quem transforma uma das maiores florestas do mundo, que presta o maior serviço ecossistêmico para o equilíbrio do planeta, que é uma explosão de vida, de aromas, de cores, de beleza, e que levou milhões de anos para se formar. Em alguns minutos você passa um correntão, uma motosserra e transforma isso em grama. Isso sim é uma visão atrasada. A senhora defendeu, inclusive, recentemente que os povos indígenas deveriam participar dos debates relacionados às terras raras no Brasil.
É impossível ou é possível, tem um equilíbrio entre meio ambiente, povos indígenas e mineração? É possível encontrar esse equilíbrio? Vamos partir do princípio que o equilíbrio é respeitando os povos indígenas. Eu acho que é um bom ponto de equilíbrio. Se a terra rara está dentro da terra indígena, se o ouro está dentro da terra indígena, o que quer que seja está dentro da terra indígena, então tem que respeitar os indígenas, porque para ele o valor não é o ouro, não é a terra rara, é a floresta rara, a biodiversidade rara, a água rara, o peixe raro. Isso é que é o valor para ele. Então, se nós queremos respeitar a nossa Constituição, e ela deve ser respeitada, então vamos partir desse princípio, que seja terra rara, ouro raro, prata rara, o que for, vamos respeitar o que é raro para os povos indígenas. E tem uma legislação que diz que qualquer coisa a ser feita na terra deles tem que ter um consentimento previamente informado, dado pelos próprios indígenas. É engraçado que você vai fazer um empreendimento. Se a estrada vai passar dentro de uma fazenda, você acha que o fazendeiro deixa simplesmente passar ou ele vai pedir uma grande indenização? Agora, quando se trata dos povos indígenas, aí as pessoas querem passar e fazer terra arrasada. Os indígenas têm que ser ouvidos na forma deles. Por isso que tem um artigo da Convenção 169 que fala de que eles devem ser ouvidos em conformidade com o que estabelece a Convenção. Até porque muitas vezes a indenização ela não supre as questões ancestrais dos povos originários, né? Muitas vezes vem uma indenização, mas com a realidade de ter que mudar a localidade ali de onde estão instalados. E a gente sabe que os povos indígenas têm esse sentimento de pertença muito forte entre eles, né? Então não é só a questão da indenização. Claro que não. Uma vez eu passei por um processo que foi muito doloroso, né? Era um debate sobre Serra da Mesa, uma hidrelétrica. Eu era senadora. E tinha uma comunidade indígena que era um povo que foi sendo dizimado. Era uma comunidade muito pequena, mas o lugar onde ia ter o lago era o ponto em que eles, na cosmovisão deles, entendem que o mundo foi criado a partir dali. E muita gente dizia, mas isso é crendice, é apenas um lugar que não tem nada a ver e precisa de energia. E eu me lembro que no debate eu falei, né, para nós que somos cristãos, né, católicos, evangélicos e outros segmentos que também são cristãos, imagine se alguém decidisse fazer uma hidrelétrica que passasse em cima do Muro das Lamentações. Nós iríamos concordar? O mundo ia concordar? Com certeza não. Até mesmo os que não são da religião católica, não são da religião evangélica, porque ali é um ponto, um dos principais pontos da nossa cosmovisão. Eu fico até emocionada. Mas a gente acha que a cosmovisão dos indígenas não devam ser igualmente respeitadas. Quando é a nossa, é cultura, é ciência, é espiritualidade. Quando é a deles, é crendice. Com certeza Jesus não olharia dessa forma, não é? O apóstolo Paulo não olhou dessa forma. Ele disse, com os sábios eu me fiz sábio, com os que eram crentes eu era crente, com os que não eram eu também. Ele me fiz de tudo com todos, para poder conversar com todos. É assim que tem que ser. A gente não pode achar que a nossa fé, ela se impõe por força e por violência, né? Até a Bíblia mesmo nos ensina, né? Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Então, se a gente quer ser convencido pelo Espírito de Deus, com certeza o Espírito de Deus não usa da força. Nós estamos nessa entrevista com a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. E daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco do Aparecida Debate, nessa série especial de personalidades brasileiras. A gente já volta. Nós estamos de volta com o Aparecida Debate desta terça-feira especial, entrevistando a ministra Marina Silva e nessa grande expectativa para novembro, né, ministra, com a COP30. De fato, o que a senhora espera para a COP30? Eu espero que, de fato, ela seja um grande mutirão, com 190 países que fazem parte da convenção
e que a gente consiga dar o tratamento necessário para a emergência climática que a gente já está vivendo, abrindo novas perspectivas no que concerne a implementar os acordos que nós já fizemos ao longo de mais de 30 anos, os consensos que nós já estabelecemos. E agora o desafio é implementar. E a COP não é só o resultado dos países que estão na negociação, é resultado também daquilo que a sociedade aporta como lastro, como suporte, como cobrança, como alternativas. E a sociedade ajuda a dar muitas respostas, inclusive a comunidade científica. E eu estou torcendo muito, para que o Papa Leão XIV venha na COP. Porque a COP não é só a negociação dos governantes, é a presença, a autoridade moral, a coragem moral daqueles que podem dizer verdades que muitas vezes são ditas apenas com a sua presença. Eu até brinco que quando o Papa Francisco nos deixou, foi uma grande perda, e entrou o Papa Leão XIV, eu brinquei com a minha equipe que eu ia botar um apelido nele, que eu ia chamar ele, no meu coração, de Papa Leão Cordeiro, para mostrar que é na natureza aonde o cordeiro e o leão podem deitar na mesma cama. Porque o leão precisa de terra fértil, o cordeiro também. O lobo precisa de água potável, o cordeiro também, não é? E assim vai. Nós precisamos de criar um espaço de convergência naquilo que é a base comum para todos nós. E eu tenho fé em Deus que ele haverá de vir para a nossa COP. Eu estou muito feliz que provavelmente ele vai participar do balanço ético global, que vai ser feito pelo Laudato Si, pelo aniversário do Laudato Si, e já me disseram que ele vai passar lá para dar uma palavra. E o balanço ético global é mostrar pelo olhar da ética tudo que os governos, as empresas, o setor financeiro precisam fazer para que a gente possa sair dessa situação de risco, não só a nossa vida, mas um risco que é aqueles pecados que não tem como ser perdoados. Não é só destruir a nossa vida, mas é destruir as condições em que a vida nos foi dada. Isso é um impensável. A mudança do clima pode destruir não só a nossa vida, mas destruir as condições em que a vida nos foi dada. Esse talvez seja um daqueles pecados que eles não têm como ser perdoados, né? A Hannah Arendt diz que para o erro cometido só existe um remédio, que é o perdão. Mas aí ela diz, só se pode perdoar aquilo que a gente pode punir. Não tem o que punir se toda a vida deixar de acontecer. Então esse é um pecado que não pode ser perdoado. Agora, ministra, nós esperamos também que o Papa Leão XIV venha aqui, já que a senhora tocou nesse assunto da igreja, também atuante na defesa do meio ambiente, queria retomar o Papa Francisco com a Laudato Si, que na Igreja Católica foi um marco, um Papa escrever um documento falando dessa proteção. E a Laudato Si que trouxe a proteção não só ambiental, mas também do povo que vive na Amazônia. Foi de fato, na sociedade civil, a Laudato Si também foi um marco, assim como na Igreja? Também serviu para inspirar ações? Com certeza, a comunidade católica, e não só a comunidade católica, tem uma grande inspiração na Laudato Si, uma grande inspiração no Sínodo da Amazônia, que também foi feito. E é interessante porque a Laudato Si, junto com o Sínodo da Amazônia, ele é uma condensação de práticas que já vinham sendo feitas pelo Bem Viver. Essa junção entre o ambiental e o social, se você for verificar, você vai encontrar na prática do Chico Mendes, que defendia os seringueiros, que defendia os povos da floresta, e que as pessoas que têm a inspiração de Deus, da filosofia, da ciência, dos meios que usam para se inspirar, no caso, com certeza o Papa Francisco lançou a mão de todos esses recursos, porque a ciência é um presente de Deus também, né, para fazer essa condensação de muitas coisas que acontece nas práticas dos povos originários, que acontece nas práticas dos povos locais, das comunidades periféricas, para mostrar a ideia de uma ecologia integral, de uma ação integral, aonde a fé não está separada
dos sofrimentos da humanidade. Porque, afinal de contas, não é através de encontrar Jesus, quando ele está com sede, quando ele está com fome, quando ele está preso, quando ele está doente, nas pessoas que ele representa. E com certeza, né? Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque a vida é o que há de mais potente e poderoso em todo esse universo. Por isso que destruir as condições em que a vida nos foi dada é um impensável. Falando agora há pouco da COP30, a senhora falou dessas ações que não podem ser apenas protocolares, não é mesmo? Não pode ser só na teoria. A Cúpula dos Povos, a Organização da Sociedade Civil, vai ajudar de alguma forma a implementar de fato o que é definido na COP30? Com certeza. Muitas coisas que mudaram nas negociações têm a ver com a pressão da sociedade. 1,3 trilhão para o financiamento climático é fruto de uma ação da sociedade trazida pelos cientistas. Não permitir que você ficasse tergiversando. Pode ser 1,5, 2,5. Não, a ciência disse é 1,5 e ponto. Se vocês não querem fazer o que precisa ser feito para não permitir que a temperatura ultrapasse 1,5 de aquecimento, aí é um problema de vocês, governos, de vocês, setor financeiro, problema de vocês, empresa. O que precisa fazer é isso. Então, a sociedade tem dado uma grande contribuição e isso ajuda muito. Agora, a negociação, ela tem uma base que já está mandatada para ser feita, que é o dever de casa que tem que ser feito, e tem uma parte que pode ser adicional. O que vai fazer diferença, além disso que já está mandatado, é essa adicionalidade. O que nós vamos fazer se as NDCs, as metas de redução de emissão até 2035, não estiverem suficientes para evitar esse colapso climático? A COP30 tem que ajudar a dar uma resposta para o que fazer. Nós vamos esperar 5 anos ou vamos acelerar para que essa atualização seja feita? Nós tomamos uma decisão de que precisamos enfrentar o problema de carvão, petróleo, gás e desmatamento. Nós tomamos a decisão, mas ela precisa ser implementada. A melhor forma de implementar uma coisa tão difícil e complexa, que tem tantos interesses e tantas diferenças em regiões tão diversas do mundo, é você se planejar para fazer. E o planejamento eu só vejo na forma de mandatarmos um grupo de trabalho composto por países desenvolvidos e países em desenvolvimento para fazer um mapa do caminho para o fim de desmatamento e de combustível fóssil. Isso já será uma grande contribuição para os próximos 10 anos, porque todo mundo vai ter que fazer os esforços se olhando nesse mapa aonde ele quer e o que ele quer fazer para alcançar a meta global de zerar a emissão em 2050. Agora, ali na nossa região do Vale do Paraíba, na cidade de Caçapava, próxima à Aparecida, existe o projeto e o interesse de se construir uma usina termoelétrica, que seria uma das maiores da América Latina. Por que esse interesse ali? O que há de contraponto quando a gente fala aí de uma energia limpa, renovável, e de repente vem uma termoelétrica? Onde está o desequilíbrio nisso? Para um país como o Brasil, que é detentor de grande potencial de geração de energia do sol, do vento, da biomassa, de fontes renováveis, até mesmo a hidroeletricidade, as termoelétricas, elas são uma contradição que precisa ser superada. Elas são superadas da noite para o dia? Não, mas é preciso uma aceleração para superar essa contradição. Porque o correto é que nós que já temos uma matriz energética 45% limpa e uma matriz elétrica 90% limpa, ampliemos cada vez mais essa base de energia limpa na nossa matriz energética, até para nos viabilizarmos como endereço de investimentos que não têm a mesma facilidade de energia limpa em seus países e que podem vir para o Brasil por ter energia limpa.
e até mesmo a produção de hidrogênio verde. Isso ajudará o Brasil a ter um novo ciclo de prosperidade, gerando mais emprego, gerando mais renda, gerando mais vida digna para os brasileiros, ao mesmo tempo em que a gente resolve o problema da mudança do clima. Nós já estamos caminhando para o fim do nosso programa, ministra, mas antes eu queria que a senhora falasse sobre a importância da educação, para que as crianças cresçam sabendo do que é o desmatamento, dos impactos e do que a gente pode melhorar no planeta a partir de iniciativas positivas. A educação é uma base tanto de criação de conhecimento, que é necessário para as nossas crianças, mas é também um espaço onde você pode criar novas perspectivas, novos ideais identificatórios. A educação, no início do século XX, é de que se deveria remover a floresta para poder tornar aquela terra produtiva. Hoje nós estamos entendendo que a terra é mais produtiva quando a floresta fica preservada, que as safras são mais vigorosas quando nós temos uma grande quantidade de abelhas e de insetos para polinizar os nossos cultivos. Nós até já descobrimos que ali naquela região do Xingu, onde você tem um oásis de floresta, que é o Parque do Xingu, as fazendas que já desmataram tudo, elas têm 2 safras, porque aquela área de floresta faz ter 2 períodos chuvosos e eles ganham bilhões com o serviço ecossistêmico que é preservado pela floresta. Então, o que nós precisamos a partir dessa compreensão, né, é de que o desenvolvimento ele não pode ser em prejuízo das suas bases naturais. Ele tem que ser convergente. Não é uma questão de compatibilizar economia e ecologia. As pessoas dizem, não, como é que faz para compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento? Não é compatibilizar, é como integrar numa mesma equação. Não existe desenvolvimento sem um clima equilibrado, não existe agricultura sem floresta, porque sem floresta não tem chuva, e do mesmo jeito que não vamos ter geração de energia num país como o nosso, se não tiver os reservatórios cheios. A TV Aparecida está celebrando 20 anos. Como que a senhora espera o meio ambiente daqui 20 anos? Eu espero que, com a graça de Deus, a gente possa dizer, olha, a partir de 2003 se tomou a decisão de desmatamento zero até 2030 e se conseguiu. Tivemos uma COP no Brasil, a COP 30, e foi decidido que a partir dali os esforços eram para implementar o que já foi decidido, de triplicar renovável, duplicar a eficiência energética, fazer uma transição justa e planejada para o fim do combustível fóssil, do desmatamento, viabilizar recursos para fazer essa transição no volume necessário. Eu espero que a gente possa estar dando essas manchetes daqui a 20 anos, que a gente não aprofunde o problema, mas que a gente tenha reduzido ou resolvido o problema. Ministra, muito obrigada pela gentileza em nos atender, em nos receber aqui, né, no Ministério e poder falar sobre os projetos de um balanço que já foi trabalhado até aqui. Então, muito obrigada por nos receber. Eu é que agradeço, parabéns pelos 20 anos e é muito bom, porque muitas vezes as pessoas acham que quem tem fé não está interessado em outros assuntos e nós estamos interessados em todos os assuntos. Muito obrigada. Assim a gente encerra o Aparecida Debate de hoje. Conversamos então com a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Até semana que vem. Boa noite.